Oi, sétimo período. Hoje nós temos a nossa aula referente à disciplina de orientação de TCC e nela daremos continuidade aos conteúdos que são comuns aqui a todas vocês, independente do momento em que cada uma está na sua pesquisa. Então, nessa aula nós vamos falar de análise de dados, que é uma sequência do que nós conversamos na aula passada, que foi a tabulação dos dados. Então, a gente está assim nesse percurso que cada uma de vocês vai percorrer, independente se seja agora, se vai ser mais daqui um mês ou dois, ou se vai ser lá no segundo semestre. Tá? Então, nós trabalhamos já nessa disciplina sobre a testagem dos instrumentos de coleta de dados, depois nós passamos para a tabulação de dados e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa análise. É claro que o que será trazido aqui não esgota as muitas possibilidades de como desenvolver uma análise de dados. São pistas, são alguns elementos que podem contribuir para a análise de dados de vocês nas suas respectivas pesquisas. Mas é claro que vocês podem buscar outras possibilidades. Os orientadores e as orientadoras de vocês também trarão outras possibilidades de análise de dados. Então vamos ao nosso conteúdo. O que nós vimos na aula anterior? Eu sempre gosto de fazer essa recapitulação aqui, né? Nós falamos da tabulação de dados, ou seja, modos de como organizar e preparar esses dados para fazer a análise. Então, nós vimos as etapas da tabulação e um modelo de roteiro. Eu mandei para vocês um modelo de planilha. Então, foi isso que nós vimos na aula anterior. Na semana passada, nós falamos de tabulação de dados. Eu coletei ali todos os meus dados com as entrevistas, os áudios, ou os registros de observação, ou os meus questionários, seja online, virtuais ali, ou questionários impressos. Então, eu coletei meus dados. Estão todos aqui, meus documentos, tudo isso. E aí a gente viu primeiro na aula passada como tabular, ou seja, como organizar todos esses dados de um modo que eu tenha uma visão mais sistêmica e ampliada deles. Agora a gente vai partir para a análise. Então tudo bem, eu tenho esses dados, eu organizei todos eles em planilhas, em quadros, e agora o que é essa tal dessa análise? O que eu tenho que fazer com isso para transformar esses dados em resultados da minha pesquisa? É o que nós veremos hoje, é o que nós veremos agora, essa tal dessa análise. Ou seja, agora a gente tem que entender como interpretar e discutir esses dados com base nos referenciais teóricos que nós selecionamos, a fim de alcançar os objetivos e responder ao problema de pesquisa. Então, olha só, gente, esse último tópico aqui tem muitos elementos importantes, tá? Então, primeira coisa, analisar se refere a interpretar, a discutir, problematizar esses dados. O dado é algo cru. Ele é uma foto, um retratinho bem pequenininho de uma realidade específica, de um sujeito específico. Agora eu preciso interpretar essa foto. Eu preciso discutir esse dado que chegou até mim. E com base no que eu vou discutir? Com base nos meus referenciais teóricos. Por isso que a gente tem que desenvolver um bom referencial teórico. Senão a nossa pesquisa fica muito frágil. E isso aparece lá no nosso texto. Então, vocês têm um referencial teórico lá do projeto de pesquisa que nós fizemos no semestre anterior, lá na disciplina de PPP3. Algumas pessoas desenvolveram referenciais teóricos bem fundamentados, que já vão ajudar agora na coleta de dados. Outras pessoas não. Fizeram referenciais pequenos, referenciais menores, não se aprofundaram, não encontraram autores suficientes para embasar o seu tema. Então, muitas de vocês agora vão ter que aprofundar, ampliar esse referencial teórico. Inclusive, algumas já estão fazendo, conforme ali os contatos e os acordos com os orientadores e as orientadoras. Então, assim, o referencial teórico ele vai ajudar você, é a sua âncora para que você consiga interpretar e discutir esses dados. E por que eu tenho que interpretar e discutir esses dados? Qual é a minha bússola? Qual é o meu norte? A minha bússola são os meus objetivos e o meu problema de pesquisa. Por isso que quando a gente está fazendo análise de dados, é legal você colar assim na sua frente bem grande o objetivo da sua pesquisa e o seu problema de pesquisa. Que aí você vai lendo, fazendo as leituras e tentando interpretar os seus dados com foco, olhando para o teu problema de pesquisa. O que eu quero responder, afinal de contas? Meu problema de pesquisa é esse. Então eu vou olhar para esses dados e ver como que eles me ajudam a responder o meu problema de pesquisa. E a mesma coisa com os objetivos. E quando eu digo que é para colar lá na frente, gente, eu até mencionei alguma coisa assim na aula passada, é para colar mesmo.
Ou se não quer estragar a parede, imprime ou escreve bem grande a caneta, deixa ali ó, o seu objetivo geral, os seus objetivos específicos e o seu problema de pesquisa. Porque na hora de escrever o seu texto, é isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que usar esses dados para ver qual é a resposta que você consegue para o seu problema de pesquisa, para responder aos seus objetivos. Então, na hora de fazer a análise, você tem que ter esses elementos ali contigo, ali na tua frente, para você ficar de olho neles e nos dados ao mesmo tempo. Tá? Eles são a lente para que a gente faça a leitura dos dados. Existe aqui um destaque, tá, gente? Em relação a essa análise, eu quis trazer esse destaque aqui nesse momento, já no começo da nossa aula. Para fazer essa análise, existem alguns softwares específicos prontos, por isso que eu abri esse parênteses aqui para falar deles. Nós não vamos trabalhar com base em nenhum software, porque a faculdade não tem um software assim que ela disponibilize para todos os alunos. Então, caso alguma de vocês venha a querer trabalhar com algum, vai ser por conta própria de vocês. Existem softwares específicos para ajudar nessa análise dos dados. Mesmo nessa análise qualitativa também existe, tá? Eles geralmente são pagos e caros e não são necessários se houver o desejo de aprender a fazer de um modo manual, de um modo particular. Então, assim, você pode, alguém aí que está bem envolvido com a pesquisa, eu vou pagar a licença de um software para fazer abordagem, para fazer análise de pesquisa qualitativa. Existem. Tá? Então você pode, mas não é necessário. Eu nunca usei nenhum software desse para fazer análise de pesquisa qualitativa. Eu usei uma vez, que foi o SPSS, que eu acho que eu mencionei na aula passada, que é um pacote estatístico para ciência social, mas eu usei para dados bem quantitativos, numa pesquisa de levantamento. Tá? Porém, existe. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o MaxQDA, que é um software de análise de dados para dados qualitativos. Então, assim, aqui é o layout inicial dele. Ele tem muitos recursos, tá, gente? Ele trabalha com áudio, trabalha com texto, trabalha com vídeo. Então, você coloca ali os vídeos que você gravou na sua pesquisa, os áudios, as transcrições, os dados dos questionários. Você coloca tudo ali e tem muitas ferramentas que te ajudam a sistematizar tudo isso, a filtrar, relacionar, comparar e por aí vai. É claro que eles têm uma eficiência, porém a gente consegue fazer tudo isso sem nenhum software também. E eu vou trazer algumas pistas e algumas dicas para vocês no decorrer da aula. Porém, é claro que é importante que eu diga para vocês que existe esse tipo de software. E que se vocês quiserem buscar algum e utilizar, vocês têm, obviamente, essa possibilidade. Então aqui fica só como exemplo, se vocês quiserem aí entrar na internet e pesquisar esse software que eu trouxe como exemplo, porque eu já ouvi falar dele, eu nunca usei, ou outros, então vocês podem encontrar e buscar aí também. Agora eu trouxe alguns elementos teórico-metodológicos da análise de dados na pesquisa qualitativa. Então, um pouco de embasamento teórico-metodológico, um pouco de embasamento sobre como que é essa análise, principalmente teórico agora. Aqui a gente está falando de um texto que tem esse título aqui, ó, Analisando os dados na pesquisa qualitativa. Então eu usei um texto para essa parte aqui da aula. Né? E esse texto é da mestra Roberta Chiesa Barthelmez. Então, o que ela nos contribui? Quando analisar? Em que momento que eu tenho que fazer essa análise, começar essa análise? Então, primeiro você tem que terminar toda a coleta de dados. Segundo, você tem que tabular todos os seus dados, que é aquilo que a gente viu na aula passada, para poder organizá-los e prepará-los. Foi isso que a gente estudou até então. Então, você não vai fazer análise se você ainda não terminou sua coleta e se você ainda não fez toda a tabulação, não deixou todos os seus dados digitados, organizados numa planilha, tal como a gente viu. Aí depois que você fez tudo isso, aí é que vem o momento de fazer a análise dos dados, que você já coletou e já estão lá tabuladinhos, tá? Então a lógica é essa. Nós precisamos ter cuidado para manter sempre uma sequência lógica na pesquisa, senão a gente mete os pés pelas mãos e se perde. Apesar do respeito a esses momentos distintos aqui que a gente viu, né, essa sequência lógica de momentos aqui, involuntariamente o pesquisador já vem prevendo sua análise de dados ao longo de todo o estudo. A gente meio que já vai tentando fazer uma interpretação no decorrer do estudo.
Toda escolha que vocês, pesquisadoras, fazem na sua pesquisa já é uma escolha que vai ter consequências lá para a análise de dados. Quando você escolheu o seu tema, o seu objeto de pesquisa, você já escolheu algo que terá que ser analisado em uma determinada perspectiva. Os teóricos que você escolheu para o seu referencial, eles vão influenciar na sua análise. Os métodos que você escolheu para coletar dados, o tipo de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, tudo isso influencia na sua análise. Então é por isso que a autora diz aqui que já no desenvolver da pesquisa, a gente já vem trazendo assim uma cara para a nossa análise. A gente já vem pré-definindo como vai ser a nossa análise. Porque se eu trabalho com questionário, minha análise vai ser voltada para cá. Se eu trabalho com filmagem, vai ser uma análise um pouquinho diferente. Se eu trabalho com entrevista e áudio, vai ser um pouquinho mais diferente. Se eu escolhi o Paulo Freire e o Boaventura de Souza Santos para ser os meus referenciais teóricos, eu já mais ou menos imagino por onde que vai caminhar a minha análise. Mas se não, se eu escolhi o Mário Sérgio Cortella e o Leandro Carnal para fundamentarem a minha pesquisa, a minha análise vai ter uma outra condição teórica. Então, dependendo dos autores que você selecionou, você também já direciona um pouco como acontecerá a sua análise. E aqui, alguns obstáculos, né? A autora traz alguns obstáculos que a gente encontra frente a essa análise de dados. E aí ela se baseia aqui em Minayo, citada por Gomes, né? Que diz que pode ocorrer 3 tipos de obstáculos para uma análise de dados para que ela não seja efetiva. Tá? Então, esses obstáculos são uma ilusão inicial do pesquisador, que a gente já vai ver como é que é, um abandono dos significados e um distanciamento entre a fundamentação teórica e a prática da pesquisa. Então, aqui, a autora desse texto que eu estou usando nesse momento aqui da aula, ela destaca esses 3 obstáculos que a gente pode enfrentar na hora de fazer essa análise de dados. Eu vou esmiuçar um pouquinho cada um deles. O primeiro deles é essa ilusão do pesquisador, né? Como assim ilusão do pesquisador? Que ilusão é essa? Então aqui a gente fala de uma sensação inicial de que os dados saltam aos olhos. É muito interessante, assim, até quando vocês testaram os instrumentos, eu percebi em alguns casos, assim, a pessoa leu bem rapidamente aquelas respostas da testagem e já saiu com conclusões. Ah, eu vi ali a testagem e aconteceu isso, isso, isso. Calma. Não é numa primeira leitura simples que você vai entender os resultados da sua pesquisa. Então é isso que a autora se refere a essa ilusão do pesquisador. É essa sensação já inicial de que, já percebi tudo que saiu de resultado. Ela chama de euforia. Ela diz que essa euforia pode causar perda de dados muito significativos e tornar a pesquisa insuficiente para responder ao problema de pesquisa. Aqui entra a importância de leituras recorrentes, gente. Você não vai ler uma vez os seus dados. Você vai fazer uma primeira leitura conforme os dados forem chegando. Depois você vai ler tudo de novo para fazer a tabulação de dados. Depois você vai ler tudo de novo para dividir em categoria. Depois você vai ler tudo de novo para ver o que tem de similar. Depois você vai ler tudo de novo para ver o que tem de divergência. Então são muitas leituras recorrentes dos dados para que você vá subtraindo dali os significados, as coisas que não ficaram muito claras, as coisas que estão implícitas. Porque às vezes a pessoa escreve uma coisa querendo dizer outra, a pessoa escreve uma coisa porque ela não quis falar outra. A gente tem que tentar perceber o máximo de nuances possível naqueles dados, e não só o que está escancarado ali. É comum isso acontecer, essa ilusão do pesquisador, quando ele está muito familiarizado com o campo de pesquisa, com o local da pesquisa. Isso leva o pesquisador a achar que ele já sabe como as coisas ocorrem naquele contexto. E eu percebo muito isso nos relatos de vocês, porque muitas de vocês vão pesquisar nos seus locais de trabalho. Então, muitas vezes eu escuto assim, eu vou fazer minha pesquisa lá na escola que eu trabalho, porque lá as professoras isso, as professoras aquilo, a direção da escola, então você já parte do princípio que você já sabe como que as pessoas agem, como que as pessoas pensam. Mas essa é uma armadilha. Essa é uma ilusão, porque a gente não pode querer colocar como resultado da pesquisa aquilo que a gente enxerga no nosso contexto. A gente tem que considerar para o resultado da pesquisa aquilo que veio nos dados. E às vezes, muitas vezes, aquilo que veio nos dados não condiz com o que eu achava do contexto.
mas eu tenho que ser fiel aos dados. Então, esse é um alerta muito importante. E a gente percebe isso, os professores, por exemplo, na banca, percebem. Quando você não deu tanta atenção assim para os dados e deu mais atenção para aquilo que você achava daquele contexto. Tem que ter muito cuidado com isso, gente. São as teorias prévias do pesquisador, né? A gente já parte com algumas ideias, algumas hipóteses. E essas hipóteses, essas teorias prévias, acabam sabotando os resultados e uma provável nova interpretação da realidade que deveria acontecer ali. É preciso muito cuidado com isso e ser fiel aos dados. Quando vocês forem fazer a análise e escrever o artigo de vocês, vocês têm que ser fiéis aos dados, não ao que você acha, como você imagina que seria. Se o dado está dizendo isso, é isso. O máximo você vai interpretar com os seus autores. Mas não deixar de lado o que os dados apontaram e defender algo que você acredita que seja independente dos dados. É muito importante, a gente vê muito nas pesquisas, porque a maioria das pessoas entende isso. E aí você vê na banca a pessoa, olha, na minha pesquisa apareceu isso, isso, isso. Eu não achei que seria assim, eu esperava outra coisa, não é isso que eu vejo na realidade onde eu trabalho. Mas a minha pesquisa mostrou isso, isso, isso. Nós temos que ter aqui uma honestidade intelectual muito grande. Na análise dos seus dados, você tem que ser fiel aos resultados. Não querer colocar no seu texto aquilo que você acha, independente dos resultados. Ah, isso aqui eu não gostei, nem vou falar disso. Se foi o que apareceu, é o que você tem que relatar no seu artigo, na sua apresentação. Também, agora, o segundo tópico, o segundo alerta que a autora traz é esse abandono dos significados. Né? O que é isso? O segundo obstáculo remete ao cuidado que se precisa ter em distanciar o procedimento em si, esse procedimento de coleta e contato lá no local de pesquisa, com os dados coletados. Não se pode apenas descrever o método, não basta descrever o método. Na análise, gente, em uma análise de dados, é preciso saber argumentar a respeito dos dados que surgem na pesquisa. Então, eu não vou só descrever os dados. A gente também percebe isso em algumas pesquisas que a gente diz que ficaram mais frágeis, é que a pessoa só descreve, ela só vai mostrando os dados, mas ela não consegue ali argumentar em relação a eles. E daí a importância, eu coloquei aqui mais embaixo, do aprofundamento conceitual sobre o tema. Se eu não me aprofundei no tema, eu não tenho argumento para interpretar e discutir aqueles dados. Daí a necessidade de aprofundamento do tema. Daí a importância de vocês estarem já desde agosto do ano passado estudando, lendo e pensando sobre um tema. Por isso que não tem que ficar mudando de tema, por isso que tem que fechar um tema e seguir com ele. Por isso que nós mudamos a matriz curricular para vocês escolherem esse tema lá no sexto período, porque na hora de escrever o seu artigo, de fazer a sua análise, escrever o seu artigo, se você não tiver aprofundamento sobre o seu tema, você vai ter muita dificuldade de argumentar a respeito dele e de lidar com os seus dados. E isso vai aparecer na sua escrita e vai aparecer na sua banca. Então ainda está em tempo. Quem tem pouca leitura e pouco estudo sobre o seu tema, esse é o momento. Se eu não me aprofundo no meu tema, como eu vou saber identificar os significados que estão implícitos ali nos dados que eu coletei? Esse é um aspecto muito considerado nos textos de pesquisa. Na hora que a gente vai avaliar o artigo de vocês, a banca, ou principalmente o artigo, mas também a apresentação, fica nítido quando a pessoa não conseguiu se aprofundar. Os dados traziam ali vários elementos que não estavam escancarados, mas estavam implícitos, escondidinhos ali embaixo de uma camada de coisas que parecem à vista mais facilmente, e que, por falta de aprofundamento no tema, os estudantes não perceberam. Vou dar um exemplo agora de como eu e as minhas orientandas prestem bem atenção, mas porque eu vou falar de orientação, né? Mas não só elas, é claro, é para todo mundo. Mas quando a gente avalia vocês lá no final do ano, nós orientadores também damos uma nota pelo processo de orientação. Vocês têm uma nota pelo artigo, uma nota pela apresentação na banca, e o orientador avalia também o processo, ou seja, esse quase um ano aí que a gente permanece com vocês. E às vezes as estudantes elas vêm me perguntar assim, professor, por que tu me deu 8 no processo de orientação? Depois da banca, às vezes a pessoa vem me perguntar. Eu fiz tudo certo, eu cumpri os prazos, eu revisei todo o meu artigo, eu apresentei muito bem, o meu artigo cumpri todas as etapas que você pediu, mas você me deu 8. Por quê?
E às vezes, aí eu explico isso também, às vezes a pessoa ela não conseguiu se aprofundar no seu tema e na sua análise. Ela fez tudo certinho, ela cumpriu todas as etapas, mas tinha um monte de revelações ali naqueles dados que na hora da análise ela não conseguiu enxergar. Algumas eu digo para a pessoa, às vezes eu não digo, eu deixo, vamos ver se a pessoa percebe. Algumas vezes ela não percebe, mas eu vou dando algumas pistas, ó, você podia observar isso, observa aquilo também. Mas quanto mais eu preciso fazer com que a pessoa enxergue, mais eu posso considerar isso lá na minha avaliação. Então, aqui eu só queria ilustrar para vocês, dar um exemplo de como o professor, o orientador e também a pessoa da banca consegue perceber se você se aprofundou ou não nos seus dados, na sua análise dos dados, no seu tema. E agora o terceiro dilema, né, o terceiro desafio que a gente enfrenta aí nessa análise de dados, que é um distanciamento entre teoria e prática da pesquisa. Isso aqui ocorre quando a apropriação teórica do pesquisador parece não dar conta das conclusões que apareceram ali nos dados. A abordagem teórica que vocês escolheram, ela precisa dar conta do objeto de estudo, gente. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Aí eu fiz uma pesquisa sobre educação de jovens e adultos. E, eu adoro Vygotsky. Quando eu aprendi Vygotsky lá na minha disciplina de psicologia, eu me apaixonei. Eu quero trabalhar nessa perspectiva histórico-cultural e tal. E aí eu vou fazer minha pesquisa. Só que o tema que eu escolhi é a educação de jovens e adultos. E aí eu vou analisar os meus dados lá da educação de jovens e adultos usando a teoria vygotskiana. Só que a teoria vygotskiana, e é claro que aqui eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Mas Vygotsky não sabia nem o que era a educação de jovens e adultos. Isso não existia na época dele, né? O Vygotsky pesquisou outras coisas. Eu não consigo, então, usar Vygotsky para falar da educação de jovens e adultos? Claro que sim. Mas eu nunca posso descontextualizar o que ele estava pesquisando quando ele escreveu suas teorias e como eu posso transportar isso para a educação de jovens e adultos. Mas ele não foi uma pessoa que ficou pesquisando sobre EJA. Então, talvez, principalmente se eu não tiver muito conhecimento sobre a teoria dele, essa teoria não seja adequada para analisar o tema educação de jovens e adultos. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Que a autora está dizendo, esse distanciamento entre a teoria que eu escolhi e a prática do contexto, os dados que eu recebi. Às vezes você não fez uma escolha adequada, com uma relação adequada entre a teoria que você escolheu e a prática que você está pesquisando. Pode ser necessário aumentar o leque teórico do trabalho, após ou durante a análise dos dados. Isso porque muitos elementos novos podem surgir e exigir novas leituras. Isso aqui é bem comum acontecer, eu já falei isso para algumas de vocês. Você tem lá, o meu referencial teórico está bom, eu já melhorei ele. Aí eu cheguei lá no momento da análise de dados. E aí os meus sujeitos, os participantes da minha pesquisa, eles começaram a falar de outras coisas que eu não tinha pensado, que eu não imaginei que fossem aparecer, e eles deram muita evidência para algumas coisas que eu nem tinha mencionado lá no meu referencial teórico. Então, nesse momento, você vai ter que ampliar o seu referencial teórico. Talvez não lá na parte referencial teórico, mas você vai ter que buscar outros autores para te ajudar a fazer a análise. Mesmo que você não coloque eles lá na parte do referencial teórico, mas você precisa deles para poder interpretar os dados que surgiram que você não estava esperando. Então é muito comum durante a análise que a gente perceba que o meu referencial teórico está me ajudando a analisar, mas eu também preciso buscar mais teorias sobre esse ponto aqui que eu não tinha buscado. É bem comum isso acontecer também. E aqui agora a gente fala de procedimentos, tá? Então, até então a gente falou assim de uma perspectiva mais teórica sobre análise de dados, agora falando mais de procedimento, de técnica de análise de dados. Na verdade, o que eu trago aqui, gente, são algumas estratégias, tá? Primeira estratégia, categorização, trabalhar com categorias. Esse é um dos procedimentos de análise de dados mais comuns. Podemos criar categorias para separar, unir ou classificar nossos dados a fim de facilitar a compreensão deles. Então, trabalhar com categorias é muito comum na análise de dados.
Então você tem lá todas as suas respostas, todos os seus dados. Agora eu vou colocar aqui, desse lado eu vou colocar só as pessoas que têm... Tudo que as pessoas trouxeram, sei lá, minha pesquisa é sobre educação inclusiva. Então aqui eu vou colocar tudo que eu encontrei nos meus dados que se manifesta como uma defesa, como quem acredita na educação inclusiva. E nessa outra categoria eu vou colocar tudo que é crítica, tudo que é visão que diz que a educação inclusiva não está adequada como deveria. Então eu vou criar essas duas categorias, os prós e os contras da inclusão. Categorização é isso. É você, de acordo com o seu tema, criar algumas categorias e ir colocando nessas categorias aqueles dados que correspondem a elas, para facilitar a tua interpretação e a tua escrita do texto depois. Essas categorias elas podem ser criadas previamente também, desde o projeto de pesquisa ou dos instrumentos de coleta de dados. Vamos dar um exemplo. Você fez uma pesquisa e você vai aplicar questionário com os pais e com os professores de uma escola. Só essa divisão entre um questionário para um grupo e para outro já pode ser as suas categorias. A minha categoria é a concepção dos pais e a minha outra categoria a concepção dos professores. Não deixa de ser uma categoria que você já tinha criado mesmo antes de fazer a sua análise, lá quando você pensou o seu projeto. Então, a gente pode construir essas categorias já antes. Ou essas categorias podem ser elaboradas a posteriori, ou seja, quando iniciar a análise propriamente dita. Então, no decorrer da análise, você vai percebendo que você pode fazer essa divisão dos resultados por categorias e que isso vai te ajudar a entender os dados, a interpretá-los e a escrever o teu texto. Então, tem gente que já tem categorias prévias e tem gente que não, que essas categorias vão surgindo no decorrer da análise. E tem gente que não usa categoria também, que não faz divisão, não faz nenhum tipo de categorização. Aqui a categorização é uma estratégia, tá? Lembrando que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, algumas estratégias. Então, essa aqui, a categorização, é uma estratégia. Vou trazer outras. Então, a categorização é isso. Também tem a estratégia da comparação, mas muito cuidado aqui. Existe uma tendência muito grande, principalmente entre pesquisadores iniciantes, de querer comparar as respostas. Essa é sim uma estratégia válida, mas ela traz algumas armadilhas que vocês precisam evitar. Eu percebi muito na turma de vocês, quando vocês começaram as ideias lá no começo, vocês trabalharam com essa perspectiva da comparação. Ela não é uma perspectiva errada, mas ela traz alguns equívocos que a gente tem que evitar. Eu percebi assim, vocês querem, professor, eu quero comparar a escola pública com a escola particular. Eu quero comparar a opinião dos pais com a opinião dos professores com a dos alunos em determinado tema. Só que a gente tem que cuidar, porque às vezes a comparação é uma coisa óbvia. Eu vou falar sei lá, de dificuldades matemáticas na percepção do aluno e na percepção dos professores. É óbvio que em algum momento o aluno vai direcionar a sua dificuldade para o professor, o modo como o professor ensina, as estratégias do professor. E é bem provável que o professor, muitas vezes, vai direcionar as dificuldades do aluno para o fato que o aluno não se empenha, o aluno não estuda, a família não ajuda. Então tem algumas coisas na comparação que já são óbvias, que não adianta a gente comparar e ficar reforçando o que já existe, o que já é sabido. A mesma questão da escola pública e escola particular. Já é claro, já são claras as diferenças. Não é muito necessário você fazer pesquisa para perceber a diferença entre escola pública e particular. Já está muito claro que existem essas diferenças, a gente já sabe que elas são diferenças econômicas, sociais. Em alguns casos, a gente consegue perceber que essa diferença é mínima. Em outros casos, a gente sabe também que há desempenho da escola pública melhor do que escola particular, mas são as regras, são as exceções, desculpa. As regras é que a questão socioeconômica que diferencia escola particular de escola pública vai sim fazer diferença no trabalho desenvolvido. Então, cuidado com as comparações. Se você quer fazer uma comparação, tudo bem, não é errado. Mas tem que ter um porquê bem legítimo. Faz diferença eu fazer essa comparação? Tem que ter uma legitimidade. As comparações precisam ser sempre equivalentes, senão elas apresentam resultados distorcidos que não revelam a realidade dos fatos. A gente tem percebido muito isso agora nessa questão da Covid-19. Não sei se vocês têm acompanhado os noticiários assim.
Então, quando se fala da comparação, sei lá, do número de infectados ou do número de mortos. O Brasil tem 300 mil infectados e o Uruguai tem 1.000. Meu Deus, o Brasil é um horror. Essa comparação, com esses dados absolutos, ela não é equivalente, ela não se equivale, porque a população brasileira é muito maior do que a população do Uruguai. Então, é óbvio que deve ter muito mais casos no Brasil do que no Uruguai. Aqui a comparação deveria ser em números vinculados ao percentual da população. Então, se você trabalha com o percentual da população infectada, por exemplo, ou o percentual de mortos em relação ao número de infectados, aí você tem uma comparação justa. E aí você pode sim dizer que o Uruguai está lidando bem melhor com o coronavírus do que o Brasil, se você faz uma comparação justa. Né? Se você vê as relações que precisam ser estabelecidas nessa comparação. Porque tem que ser considerado a diferença da população dos países para que você possa fazer essa comparação. Então é mais ou menos isso que vem acontecendo agora, que a gente está vendo, que nós também temos que ter cuidado nas nossas pesquisas. Isso tem que ser analisado também nas nossas pesquisas. É o mesmo que você fazer uma pesquisa perguntando a concepção dos pais e dos professores sobre o autismo. E aí você vai observar as respostas, fazer a sua análise e dizer que os professores estão muito mais bem fundamentados sobre autismo, porque, pelo visto, os professores se empenham muito mais. Não, gente. É óbvio que o professor vai estar mais fundamentado, porque o professor estuda isso no seu curso de graduação, na sua formação continuada. Os pais, muitos deles, não estudam nessa área, então eles não têm informação técnica sobre. Então não é uma comparação justa. Então é importante a gente ter muito cuidado com essa comparação. A comparação é muito legal, ela é ótima, mas ela tem que ser bem fundamentada e tem que considerar as variáveis. Para comparar, é importante considerar as variáveis e os contextos, que é mais ou menos isso que eu vim colocando para vocês. Uma outra estratégia, filtragem de dados. Eu mencionei um pouquinho sobre isso na aula passada lá no Excel. Ao analisar dados, principalmente aqueles em forma de texto, é possível fazer filtros de algumas palavras-chave ou de temas geradores. Trata-se de identificar temas recorrentes que indicam conceitos relevantes e que merecem destaque na discussão do objeto de estudo de vocês. Ou seja, gente, aqui nessa filtragem, a gente identifica as tendências. Você começa a perceber palavras que aparecem bastante, termos que são recorrentes nas respostas, e aí você começa a perceber algumas situações que são emergentes ali, algumas tendências que merecem ser destacadas na sua análise. Essa filtragem ela pode ser feita em planilhas, ali como no Excel. Lá tem ferramenta de filtro, mas isso também pode ser feito com destaque de texto nas leituras de vocês. Como assim? Lá no Excel, eu tenho quase certeza que eu mostrei para vocês como que faz lá para usar o filtro do Excel. Você tem todos os seus textos digitados lá no Excel. Você cria um filtro e busca só por determinada palavra, determinado termo. E quando você tem muitas respostas, muito texto lá, isso ajuda bastante. Mas você não precisa usar no Excel também. Você pode pegar todas as suas respostas e começar a pintar. Cada vez que a pessoa falar em, sei lá, minha pesquisa sobre inclusão, que eu estava dando o exemplo ali. Eu vou destacar em vermelho aqui, com marca-texto, toda vez que falar em preconceito. Preconceito, estigma, estereótipo, bullying, vou colocar tudo em vermelho. Quando falar aqui do sucesso das aprendizagens, vou destacar tudo em amarelo. Ó. Sucesso do aluno, aprendizagem do aluno, bom desempenho do aluno, os benefícios da inclusão. E assim eu vou criando toda uma categorização com cores, vou destacando de formas distintas os temas geradores. Vou fazendo os meus filtros, mesmo que não seja no Excel, eu vou fazendo a minha filtragem aqui de uma forma mecânica à mão. Também é possível, ou no computador, também pintando ali as palavrinhas com as cores que vocês querem. No Word dá para fazer isso também. Então, são estratégias de fazer filtros. É uma estratégia interessante também para a análise de dados. Uma outra estratégia é a quantificação. Análises qualitativas também podem fazer uso de dados. Análises qualitativas também podem fazer uso de dados quantitativos. Nosso praticamente primeiro conteúdo
da disciplina lá do PPP 3, né? A abordagem qualitativa e quantitativa. Então, assim, gente, muitas pesquisas de vocês, principalmente aquelas com questões fechadas, vão trabalhar com dados. E esses dados nos ajudam muito a fazer a análise, porque eles já nos dão um resultado, uma síntese. Aí eu já parto direto para a interpretação desse número, desse dado. Quando o material coletado permitir a elaboração de quadros, tabelas, gráficos, ela pode contribuir para uma visão já ampliada dos resultados. Quando eu tenho ali gráficos, quadros, tabelas, eu já consigo ter um mapeamento bem maior e mais visual e mais claro dos meus resultados, contribuindo assim para a minha interpretação. Mas eu preciso interpretá-los. Não basta eu colocar esses resultados lá no meu artigo e achar que eu fiz uma análise. Não. Mesmo com os dados, aí vem a minha análise, a minha interpretação. Os números ou os percentuais trazidos, eles nos mostram indícios objetivos bem claros, que mesmo assim precisam ter os seus significados extraídos dos contextos dos quais eles foram retirados ali e relacionados com a base teórica da investigação. Os números, eles precisam ser interpretados, eles precisam ser vinculados com o contexto, com a realidade, com o referencial teórico que eu estou utilizando, o mesmo procedimento. E também considerações. Fazer considerações, tecer considerações, faz parte da análise. Ou seja, eu filtro os meus dados, eu categorizo os meus resultados, eu faço as minhas interpretações, eu faço algumas quantificações e eu aproximo tudo isso dos meus teóricos e aí eu vou tirando as minhas considerações dessa relação entre os dados e a minha teoria. Essas considerações fazem parte da análise e eu vou usá-las para escrever a conclusão do meu artigo, do meu relatório de pesquisa. A partir dos dados e da teoria, como processo de análise, nós vamos tirando algumas considerações, as possíveis, né? Algumas possíveis conclusões, e é aqui que se evidencia a não neutralidade da pesquisa. Aqui fica bem claro, gente, que a pesquisa não é neutra, pois por mais fiel que se seja aos dados e à teoria, as escolhas são do pesquisador. Então, há implicações de suas escolhas nos resultados da pesquisa qualitativa, sempre. Então, as escolhas que você fez, as escolhas do seu tema, eu acho que eu até coloquei aqui. Não é aqui. As escolhas que você fez do seu tema, as escolhas que você fez da sua forma de coletar dados, a escolha que você fez dos seus teóricos, elas implicam você aqui na pesquisa. Então, não tem neutralidade absoluta. É claro que a gente vai ser fiel aos dados, é claro que a gente vai ser fiel àquilo que a gente coletou, porém, tem sim muito das nossas escolhas nesses dados. E na hora de escrever as conclusões do estudo, a gente precisa pensar na história que os dados nos contaram. Porque os dados que nós coletamos, eles nos contam uma história. Então, nós precisamos estar atentos a essa história que os dados nos contaram. Precisamos ser fiéis a essa história que foi contada pelos dados. Existem técnicas específicas. Até o que eu mostrei para vocês aqui foram algumas estratégias para fazer análise de dados. Estratégias, né? Eu posso filtrar, eu posso categorizar, eu posso quantificar, mas também existem técnicas específicas, que são autores que criaram técnicas de análise de dados. Elas, além dessas estratégias que eu mencionei para vocês, a gente tem essas técnicas específicas. Elas são estruturadas com um embasamento teórico e metodológico bem específico, e existem várias e podem ser utilizadas conforme a necessidade ou o interesse de vocês. Nessa disciplina, nós não vamos trabalhar assim, vocês têm que fazer análise de dados com esse tipo de técnica. Não. Nós vamos pensar nessas estratégias que eu mostrei ali para vocês. E aí depois, claro, se vocês junto com os orientadores tiverem interesse em alguma técnica específica, vocês podem utilizar. Eu até trouxe aqui, olha só, mencionando algumas, né? A gente tem análise de conteúdo, que é, inclusive, uma técnica que eu utilizo nas minhas pesquisas, que é uma técnica bem comum em abordagem qualitativa, mas que não necessariamente vocês precisam utilizar.
Existe a análise do discurso, que já é uma técnica mais voltada para a área da linguística, de questões léxicas. Tem uma análise crítica do discurso, que é uma análise também do texto, mas que utiliza a teoria crítica, uma perspectiva mais crítica de análise. Nós temos a análise de prosa, que é bem relacionada com escrita também. Nós temos uma análise textual discursiva e por aí vai. Então, aqui são técnicas. Você tem lá um livro específico, análise de conteúdo. Por exemplo, análise de conteúdo, eu tenho 2 livros aqui que eu utilizo. Eu tenho o livro da Bardan, que é praticamente uma das criadoras da análise de conteúdo, e tenho também o livro da Maria Laura Franco, que é uma discípula da Bardan. Então, quando eu escolho uma técnica dessa, eu tenho que ler, entender, aprender a técnica para poder utilizá-la. Não é o nosso foco aqui na disciplina, não é o nosso foco no TCC. A gente vai usar estratégias de análise de dados. Se alguma de vocês, junto com as orientadoras e os orientadores, optarem por trabalhar com uma técnica específica, ótimo, também não tem problema nenhum. Aí fica a critério de vocês, junto com as pessoas que orientam vocês. E é isso que eu tinha para falar para vocês em relação às análises de dados. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar pelo e-mail, pelo WhatsApp e, principalmente, pela nossa sala de aula virtual na plataforma Google Classroom, lá no Google Sala de Aula, que eu enviei o link da turma nesse mesmo e-mail que eu enviei o link desse vídeo. Então eu agradeço bastante a atenção de vocês. Não deixem os conteúdos acumularem. É bem provável que venha uma avaliação por aí, logo, talvez na próxima semana ou na outra, sobre os conteúdos que nós tivemos já no segundo bimestre. Então eu desejo um bom final de semana, fiquem bem e até mais.